Cidade na Tela, TV Lesbon News, com a professora Maria Edna Cardoso Lima Verde, Dona Edna do Modesto, como é popularmente conhecida. Ou Edna Cardoso. Edna Cardoso, florianense, para quem não sabe. E o papo de mestre hoje é com ela. A gente vai aguçar aqui um pouco da vida da professora Edna, saber um pouco das suas realizações enquanto docente. Também outras curiosidades que eu não sabia, ou se sabia, não me lembrava. Ela foi bancária, gente. Professora Edna, prazer recebê-la aqui no Papo de Mestre da TV Lesbon News. Eu quero que, para começo de conversa, a senhora se apresente, fale um pouco aí da senhora. Olá, bom dia. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Aliás, telespectadores. Né? Telespectadores, rádio ouvintes, se fosse na rádio, a confusão. E aí, sim, eu sou lesbonense de nascimento e me criei até os 16 anos em Floriano. Após 16 anos, casei no mês de fevereiro de 67. E em abril do mesmo ano, vim para Elesbão Veloso. Residi em Elesbão Veloso. E aqui fiquei por um bom período. Parece-me que foi de 67 até 60... Não me recordo assim o período. Aí retornei a Floriano. Aí foi numa época em que tinha, assim, foi aberto para as senhoras casadas estudarem, voltar a estudar, né? E eu voltei, porque quando eu me casei, eu fazia científico. E aí eu não tinha qualificação, porque científico não qualifica, né? E aí eu voltei para Floriano e lá eu fiz o pedagógico, os 3 anos. 3 anos de pedagógico, mas, aliás, o curso era de 3 anos, mas eu não fiz os 3 anos, porque eu já tinha o científico. Aí entrei já no 2º ano pedagógico, porque naquela época, o 1º ano era básico, eles chamavam o 1º ano básico, que eram as disciplinas afins, tanto fazia para o pedagógico como para o científico. Sei. Tá? E a vida de bancária, foi primeiro ou foi depois de professor? Não, foi depois. Aí eu vim para Elesbão Veloso já formada com o pedagógico e fiz o concurso de efetivação, fui efetiva no estado, concursada, e ensinei no José Martins e no antigo Benedito Leal ali. Essas duas escolas importantes, por sinal, aqui em Elesbão. Sim. Como é que a senhora vê esse caos aí? Desculpa eu já entrar nesse mérito aqui, esse caos lá do Colégio José Martins. Eu fico triste com o José Martins. Inclusive, até quando eu passo, que vejo o prédio, a gente se sente mal, porque eu não sei por que eles conseguiram acabar com o José Martins. Ali ele traz boas recordações. Porque só está existindo o nome. É verdade. Aí fica aquele prédio ocioso que podendo ser aproveitado em algo. E outra coisa, eu acho que nem havia necessidade. Ali ele traz boas recordações? Muito, muito, muito mesmo. Ali foram 14 anos. Certamente a senhora consolidou laços de amizade ali, muitos. Sim, muita gente. Olha, eu ensinei 14 anos no José Martins. Eu ensinava no turno manhã e à noite o supletivo. Ali no José Martins? Ali no José Martins. Sei. Tá entendendo? Então, quem eram as colegas da época, as colegas professoras, o corpo docente lá da escola? Ali tinha a Dona Ernesta, tinha a Judite, a Dadaça, as mais antigas. Dona Ernesta, a Judite, aí tinha a Dadaça, era a Diva, era a Antoninha, minha cunhada, era a Delfina. Benedito também a senhora trabalhou no Eu trabalhei, Colégio mas foi assim, muito pouco o período que eu fiquei no Benedito. Foi assim, tipo uma transição. Eu não sei por que eu passei uns dias no Benedito, não me lembro mais. A diretora era Socorro Salles. Como é que a senhora se autodefine como professora, em termos assim, de perfil, se tivesse que fazer uma leitura? Como é que era a professora Edna enquanto professora? Quando professora, eu me dediquei muito. Eu era uma professora muito dedicada
a minha profissão. Rígida também? Rígida. Também. Muito rígida. Logo, eu fazia aquilo com amor, tá entendendo? Eu gostava de ensinar. Eu me sentia realizada numa sala de aula. Para a senhora, ensinar é dom? É dom. Para mim, ensinar é dom. É porque muitas vezes a pessoa se forma se forma no magistério, mas não tem dom e se torna assim, aquele profissional que a gente conhece vários, vê muito. Enquanto que aquele que tem amor é diferente, muito diferente. Eu fui a primeira professora, eu com a Marinês do Reino Encantado. Em outras palavras, a senhora diria, formação não é tudo. Não. Tem que ter o dom, viu? Você tem que ter a vocação para aquilo que você vai fazer. Porque você se forma muitas vezes até por necessidade, por falta de uma outra coisa, pelas circunstâncias. Na educação, a senhora teve experiência não apenas na sala de aula como professora, mas a senhora já passou por direção. Passei. Inclusive, muito recentemente, não tão recentemente assim, mas há 11 anos atrás, a senhora estava diretora. Eu fui diretora aqui do município 11 anos. Teve essa experiência também? Tive. Como é que a senhora vê, professora Edna, hoje a educação pública no Brasil? Qual é a análise que a senhora faz? Zé Neto, eu costumo falar o seguinte, eu vejo, assim, um leque de oportunidades, tá entendendo? Mas que é um leque que ele tem muitas oportunidades, mas não chega a um denominador comum, que é a aprendizagem de fato. Tá entendendo? Não tem. A aprendizagem de fato, eu acho muito Deixa a a desejar. Muito mesmo. Deixa. E são muitos programas, no papel muita coisa bonita, que na prática não tem o resultado. Há problemas também, professora Edna, com relação à questão da aproximação da própria família mais presente na escola. Acho que a senhora, enquanto diretora, cobrou muito isso. Cobrei muito. Porque eu acho assim, no tempo que eu ensinava, ali na década de 70, 80... A senhora já viu um reflexo da mudança quando foi diretora? Se fizer uma autocomparação, a da sua época e de agora. Olha, eu vou te dizer, da minha época para a época que eu dirigi, eu achava assim uma diferença enorme. Então a senhora sentiu um impacto. Muito mesmo. A partir da convivência dos alunos com o professor, do professor com os alunos. A disciplina já não era a mesma. Não, de jeito nenhum. Não tem nem comparação. Naquela época, 70, 80, você via 1, 2 alunos que destoava dos demais em termos de disciplina e comportamento. Hoje, você entra numa sala, é quase todo mundo. E te digo, fui diretora esse período. E hoje, eu estou na secretaria de uma escola. Tá muito, eu acho, pior do que quando eu fui diretora. A educação lhe trouxe felicidade, professora Edna? Sim, porque eu fiz com alegria, eu fiz por amor, eu gostei. Eu gostei de ser professora e gosto. Eu não tenho mais, tá entendendo? É o vigor que eu gostaria de ter para assumir uma sala de aula. Eu não tenho mais, porque eu tenho muitas outras preocupações, tem uma série de coisas que interferem, tá entendendo? E como é que foi a experiência como bancária? A senhora atuou aqui em Elesbão, né, também? A senhora atuou nesse Banco do Brasil aqui? Muito, fiquei mais aqui que em Floriano. A época era o tempo forte dos bancos, como se diz? Mas já estava declinando um pouco essa fortaleza em relação ao funcionário, tá entendendo? Já estava muito exigência, muito exigindo muito do funcionário e não era mais a mesma coisa em termos financeiros. A senhora volta, vez por outra, à sua terra natal, Floriano? De vez em quando eu vou. Eu estive lá, parece que em janeiro. Janeiro, agora eu estive lá. Meus pais são sepultados lá. Minha mãe morou comigo, mas foi sepultada lá. A senhora teve 2 perdas assim, uma próxima à outra, né, professora? Foi. Da sua mãe e do seu filho. Em outubro de 97 e o filho em julho de 2019.
De 2019. De 2019. E a mãe foi em 2017. Uma próxima Antes de 2 anos. Uhum. Eu perdi o filho. Uma união sólida com o seu Modesto? Muito sólida. Muito. Muito. Os filhos são tesouros para a senhora, dona Edna? São sim. Meus filhos são meus tesouros. Estão sempre por aqui? Aparecem? Enquanto eles vêm. Eles não vêm muito porque trabalham. Todo mundo trabalha, tem a ocupação, tem aquelas responsabilidades de filho em colégio e não pode. Ele não pode deixar porque eles têm que cuidar da vida deles, né? É verdade. Tem que cuidar, a gente não pode também exigir demais, mas quando pode, estão por aqui. Fora a profissão que a senhora teve como professora, também a experiência enquanto bancária, a senhora tem dons também. O dom de cozinhar, famoso por sinal. A senhora desenvolveu isso de que maneira? Eu desenvolvi assim, quando eu tive necessidade, porque assim, nem sempre a gente tem alguém em casa para ajudar, falta muito. Porque você precisa trabalhar fora, então você tem que ter alguém em casa. Naquele tempo era mais fácil. Depois foi dificultando, a gente não encontrava mais tanta gente assim. Aí eu comecei a enfrentar a cozinha. E indo para a minha cozinha, eu senti que eu tinha dom. E que eu gostava de fazer. Já foi aqui nessa casa? Não. Já, é muito tempo. Já tem muito tempo? Não, nessa casa não, é muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Agora, eu desenvolvi assim. Eu gostava de fazer coisas diferentes, porque cozinha é alquimia, né? A cozinha é alquimia. Você faz o que tem na receita, mas você também elabora Pode coisas, incrementar algo mais. A senhora gosto. Sempre procura incrementar algo mais? Sim. Eu mudo muitas receitas eu mudo. Sim. Às vezes eu fico testando até onde chega um diferencial, tá entendendo? Que eu acho que seja melhor. A senhora recebe de que maneira essa receptividade do público que rasga elogios aí? Claro que a gente fica recebe de bom grado. Muitíssimo bom grado. Mas faz aumentar a responsabilidade, né, professora? Muito. Aí a gente tem que cada vez mais, né? Procurar se atualizar, procurar a gente... Por exemplo, na cozinha, a gente tem uma exigência consigo mesmo a respeito da higiene. Isso é fundamental. É fundamental. Da higiene. A gente tem aquela preocupação em agradar o paladar dos outros. É verdade. Não é o seu, tá entendendo? E isso, às vezes, dificulta. Mas a gente consegue chegar lá. Voltando aqui rapidamente para o lado da nossa conversa, que é a educação. Já na reta final. Se tivesse que repetir tudo de novo, a senhora repetiria como professora? Com certeza. Eu não tenho nada que eu me arrependa. Era isso que eu ia perguntar. Não tem nenhum arrependimento? Não. Foi tudo num curso normal que aconteceu, tá entendendo? E eu sou uma pessoa, eu tenho muita fé. Eu acredito muito que tudo deixa eu te falar, mas a senhora tem esse lado devoto também, católica fervorosa, não é isso? Eu acredito muito que tudo que vem para nós vem de Deus. E tudo que vem dele, para mim, é bênção. Professora Edna Cardoso, agradeço aqui a gentileza de falar ao Papo de Mestre. Um abraço. Deixa aí as suas considerações finais, tá bom? Não, tudo bem, graças a Deus. Eu estou passando aqui uma fase ruim com o Modesto, que não está bem de saúde, né? Ele teve a sorte de ter esse mal de Alzheimer, né? Mas a gente está cuidando bem. Voltou a ser criança. Voltou a ser criança e nós estamos cuidando dele e cuidando da gente também, né? Cuidando da gente também para a gente poder ter oportunidade de cuidar melhor dele e de cuidar melhor de tudo que a gente se empenha em fazer. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Um abraço, muito, por tudo. Valeu.